Cá estamos outra vez. Hoje sou eu a apresentar, o Rafa. O tema de hoje vai ser a dieta à base de plantas, no fundo. Nós vamos aqui debater um bocadinho, vamos falar um bocadinho da dieta com base nas plantas, seja ela vegana ou vegetariana. Vamos entrar mesmo mais pela parte dos nutrientes e do impacto que a dieta tem na saúde, na carteira, no mundo, ou seja, no impacto que tem no ambiente. Se calhar não vamos entrar tanto, mas vamos entrar um bocadinho por aí, ver o que é importante nesta dieta ou não. Em vez de nos estarmos também a alongar muito sobre o veganismo e o vegetarianismo enquanto, como é que eu ia dizer, formas sociais de estar e de viver a vida. E comigo hoje tenho novamente, como sempre, a Catarina, a Catiorna, aliás. Quem é essa Catarina? Não conheço. Mas olá, é a Catiorna que fala aqui. E do outro lado a Lili. Oi. E a pergunta? Bom, então eu vou começar aqui por colocar-vos uma questão. Já agora é o seguinte, para quem não sabe, não sei se isso tem sido bem perceptível, mas eu e a Catiorna somos um casal e, portanto, basicamente as perguntas que eu vou fazer vou-me dirigir um bocadinho mais à Liliana e à Catiorna e não vou estar a responder tanto a algumas, vou entrar com algumas coisas também que sejam mais interessantes, mas a maior parte das minhas respostas vão ser muito semelhantes às da Catiorna e por isso acho que não vale a pena estar aqui a repetir-me ou a concordar. Podes acrescentar coisas que eu não... Sim, se for preciso eu acrescento alguma coisa, claro. Vou começar então por vos lançar aqui a primeira questão para darmos início ao nosso tema de hoje, que é a seguinte: que tipos de alimentação é que vocês têm e há quanto tempo? Eu vou começar se calhar pela Liliana. Qual é o tipo de alimentação que tens ou que tens tido e há quanto tempo é que essa dieta faz parte de ti? Eu sou vegetariana, mais ou menos desde os 14 anos. Ok. Não tenho muito mais. E para quem não se lembra da tua idade agora, isso foi há quanto tempo? Pois é, porque vocês não sabem a minha idade. Eu sei, mas deve haver pessoas que não tenham visto o primeiro episódio. Eu já tenho 26 anos, portanto há 12 anos. Há mais de 10 anos. Yeah. Pronto. E tu, Catarina? Aliás, nós temos uma dieta vegana, quer dizer, ao início foi meio complicado porque nos enganámos em algumas coisas, mas diria que há 7 meses. Sim, eu posso dizer, eu se calhar mais do que a Catiorna tive um bocadinho, não vou dizer bem uma fase transicional, mas tive ali uma altura em que ainda tive um bocadinho negacionista e a dizer não, há coisas que eu não vou deixar e vou continuar, nomeadamente o gelado, e se pensava até em comer carne tipo uma vez por semana ou assim, mas isso depois dissipou-se em coisa de semanas, se calhar um mês, e portanto sim, há coisa, se a Catiorna é há 7 meses, eu seria se calhar há 6 mais ou menos, numa dieta vegana, portanto exclusivamente à base de vegetais. A da Liliana inclui também os ovos e os laticínios, certo? Ou incluiria? Sim. Ao longo dos anos tenho estado a deixar de comer os ovos, laticínios e às vezes peixe. E comia sobretudo na rua. Neste momento, como estou em casa, isso também tem deixado de existir. Mas assim, acabava por não comer nunca carne e os restantes alimentos eram mais pontuais, e pronto, depois dependia também do sítio onde eu estava e a facilidade ou não de comer plantas, e também porque comecei muito cedo e a pressão social não ajuda muito a manter certos tipos de alimentação. Mas pronto, isso são mais pormenores.
Eu vou fazer a próxima pergunta, se calhar vou começar agora para a Catarina, então, já que acabaste agora de falar. A mudança foi progressiva ou foi radical, Catarina? Radical. Portanto, conseguiste mudar, assim, meteste na cabeça que querias ser vegana e basicamente mudaste quase do dia para a noite, é isso? Assim que eu vi que eu tinha essa oportunidade, foi logo. Não houve transição. Ok. Porque, sei lá, não faria sentido na minha cabeça andar aos poucos quando eu já sabia tanto. Muito bem. Pronto, a minha foi, como eu disse há bocado, foi quase como a da Catiurna, se calhar demorou mais um mês ou assim, sempre para ter ali uns ingredientes, ou quando havia enganos. Houve uma vez que comprámos uma manteiga enganada e eu é que andei aqui a comer durante 2 meses, se calhar, ou um mês, ou não sei. E portanto, a minha foi relativamente radical também. E a tua, Liliana, como é que foi essa mudança aos 14 anos, pelo menos? A carne em si, eu devo dizer que é um alimento que eu não gosto. Na altura eu deixei quase de um dia para o outro, porque quase fiquei revoltada, porque era um alimento que eu não gostava. Não era por motivo. Depois tomei essa decisão mais tarde e perante outros alimentos, por outros motivos. Mas inicialmente foi só uma questão de gosto, apesar de ser uma coisa que estava presente muito na alimentação dia a dia de todas as pessoas à minha volta e a minha própria. Era uma coisa que sempre me deu algum nojo e que não gostava da sensação, da textura. E quanto ao peixe? O peixe era uma coisa que eu comia, que eu gostava. E que com o tempo fui deixando de comer progressivamente, principalmente depois de ir para a faculdade. A partir do momento que saí de casar dos meus pais e fui para a faculdade, cada ano que passava eu começava a comer mais plantas e cada vez menos animais e derivados, exceto de queijo. Queijo é uma coisa que fui retirar da minha alimentação, ou começar a retirar da minha alimentação muito mais recentemente. Okay. Mas isso já entra por outras questões, não tanto pela questão do sabor, foram escolhas pessoais, por razões pessoais no fundo. Ok, portanto temos aqui um caso em que a mudança foi mais progressiva e que foi há mais tempo que começou essa mudança, e outro caso que foi mais radical e é um caso mais recente. E a próxima pergunta que eu vos coloco é: se sentem falta de algum alimento em específico que deixaram, algum desejo que vos venha de vez em quando e depois acabam por reprimi-lo? Posso começar desta vez pela Liliana? A única coisa que eu às vezes me lembro, mas eu começo a acreditar que é uma cena que aquela porcaria só pode ser viciante, que é o queijo. Já referi isto a vocês, que é dos poucos alimentos que eu às vezes me lembro e penso saudades, e é o único que eu reprimi. De resto, não sinto falta de nenhum, nem me lembro. No dia a dia tenho acesso a montes de alimentos e passo o dia a comer e não me lembro muito disso. Ok, e tu, Catarina? Eu sinceramente não sinto essa falta de nada em específico, porque já tenho praticamente tudo aquilo que eu gosto disponível para eu comprar ou disponível para eu fazer da forma como eu quiser, por isso não sinto mesmo nada essa diferença. Se eu quiser gelado, eu tenho gelado vegano. Se eu quiser um bolo, posso fazer um bolo sem usar produtos animais, na boa. Sinceramente, coisas doces que se calhar seria o mais viciante, se calhar para mim, eu consigo ter na boa, numa dieta vegana. Desde que o açúcar ainda é vegano, ainda conseguimos fazer coisas doces. Eu sinceramente também não sinto falta de nada. Eu costumo dizer muito isto: a partir do momento em que o meu estômago esteja cheio, eu me sinta saciado,
não sinto falta de nada e os vegetais têm sido mais que suficientes para me matar a fome, portanto. E portanto não tenho sentido também necessidade de nada. Há uma coisa que eu ultimamente tenho reparado mais e que é uma coisa que me traz memórias ou uma certa nostalgia, mas agora eu vejo de uma forma diferente, mas tenho um certo carinho, que são os cheiros. Os cheiros de, por exemplo, de um frango ou de um peixe que está a assar na rua, esses cheiros trazem uma certa nostalgia, mas agora relembro-me e depois fica um sentimento um bocadinho de tristeza por estar a acontecer esse churrasco, ou seja lá o que for, mas é um cheiro que me sabe bem em certa forma. É associado ao momento e não à comida. Pois não sei, era um bocadinho tudo, porque quer dizer, o momento do churrasco, a comida acabava depois por ser uma coisa, sim, se calhar aquela coisa de ser em família ou de ser cozinhado mais, haver uma interação diferente quando há esse tipo de cozinha. Não sei, talvez, mas a própria comida parecia que era uma comida sempre mais saborosa, que sabia melhor, mesmo sendo carne. Claro que podemos fazer churrascos com vegetais, obviamente. Sendo assim, eu vou passar então à próxima pergunta aqui desta secção, que era, queria saber que diferenças é que vocês sentiram física e psicologicamente após esta mudança. Não sei se tu se recordas, Liliana, alguma mudança que tenhas sentido, quer física, quer psicologicamente, quando fizeste essa mudança e conforme tens feito a mudança agora também mais progressiva. Assim, não tenho grandes memórias a nível físico. Não sinto de ser. Mas mesmo a retirar vários alimentos ao longo dos anos todos nunca tive problemas. Sempre me senti bem, sempre tive muita energia. Algumas pessoas da minha turma até diziam que eu era uma pilha Duracell. E portanto acho que me senti sempre bem. A nível psicológico a coisa não foi assim tão fácil, porque como pessoalmente sabia-me bem, ou seja, interiormente, que as escolhas e os alimentos foi sempre uma coisa boa, e mesmo a retirar os alimentos de origem animal e os animais da alimentação é uma coisa que pessoalmente é uma coisa que é gratificante, sabe-me bem. Acho que é uma escolha lógica. Não estou a dizer que isto é lógico para toda a gente, estou a dizer que o que eu acredito, para as coisas que para mim são importantes, é uma escolha lógica. Ao mesmo tempo, a nível social, foi uma coisa muito complicada. Okay. Fui combatendo ao longo dos anos, mas mesmo assim nem sempre para mim é fácil. Que é o confronto quando a malta insiste que eu devia comer determinados alimentos, ou que diz que eu vou morrer. Até agora não morri, estou bem. Todos. Ou mesmo a questão do dia a dia. Às vezes estás num grupo e o simples facto de não comeres um único alimento, que é a carne, já limita sítios, porque há sítios que se tu não comes isso não vais conseguir almoçar ou jantar. Então estás num grupo e depois há muita pressão do grupo. Claro que isso depois é diferente de pessoas para pessoas, não é? Há grupos mais flexíveis do que outros, mas não é muito fácil. E quanto mais tu tiras alimentos, mais difícil se torna e mais chato é para a maioria das pessoas à tua volta. Eu lembro-me, principalmente em família, de quando ia jantar à casa de alguém, eu era um problema. Chegavam-me a oferecer para levar comida e as pessoas não achavam isso bem, e depois
tipo, normalmente faziam sempre a mesma porcaria para tudo, que era bacalhau com natas. Eu odeio natas na comida. Posso só E acrescentar eu odeio uma coisa? bacalhau com natas. E eu lembro-me de tantas vezes comer aquela porcaria, porque já não Lili. tinha... Estou a alongar, vou acabar. Não. É que eu só queria acrescentar uma coisa que tu já disseste lá mais atrás. Sim. Que era em questão as pessoas acharem que se podem aproximar de ti e opinar acerca daquilo que tu comes. E dizer, olha, se tu deixaste de comer carne, sabes que vais morrer se tu deixares de comer carne. Yeah. Ou então, olha, tu vais sofrer alguma deficiência vais sofrer alguma doença super grave só por deixares de comer carne. E eu acho excepcional que essas pessoas provavelmente têm uma data de amigos que fumam e não lhes dizem nada. Mas a carne, espera aí, tu precisas da carne. A carne, se tu não comes carne vais morrer, vais-te fazer mal. Aquele está a fumar, está bem, deixa lá, isso é normal. Mas deixar de comer carne? Como assim? Mas há uma falta de conhecimento, é diferente, porque, sei lá, as pessoas acham que tu precisas mesmo de carne para a tua alimentação, para a tua saúde, enquanto pensam o cigarro. Ok, tu não precisas e vai-te fazer mal, mas é daquelas coisas que faz-te só um bocadinho mal. Não, mas é que as pessoas A carne, ninguém acha, a maior parte das pessoas não acham que a carne faz mal. É diferente de tu achares que o tabaco faz mal. Eles só vão achar que é tipo, tu não comes carne é que faz mal. Mas lá está, eles só ficam preocupados com nutrição quando se fala de retirar a carne da alimentação, porque se for uma pessoa que se enche de batatas fritas ou cheetos e porcarias dessas, está tudo na boa, ninguém quer saber de nutrição. Mas alguém que deixa de comer carne é tipo, agora já sou mestre da nutrição, vou-te dizer que tu precisas comer carne. Não, também não é bem assim. Mas olha, por exemplo, os meus pais não proibiram porque eu era muito novinha, não proibiram de deixar de comer o alimento, porque quer dizer que não gostava, né? Não proibiram de deixar de comer carne, mas disseram que se eu adoecesse ou se eu ficasse mal, que eu ia ser obrigada a comer. Eu na altura fiquei assustada. Portanto, mas obviamente não ias adoecer. Claro que não, mas hoje eu sei disso. Na altura eu não sabia isso. Eu não tinha... Nem tinha tanta facilidade como tenho hoje para ir à procura de informação, não é? Havia uma certa mistificação. E era por isso que eu coloquei esta pergunta, porque havia e ainda há alguma, embora hoje estes mitos já estejam a ser cada vez mais combatidos com evidências científicas, obviamente com artigos e montes de conhecimento que se está a ter cada vez mais, mas esta questão foi mesmo por isso que eu tive a parte física, porque há muita gente que espalha esta ideia de que eu não sei o quê, e desmaiei, senti-me mal e tive uma fraqueza e desde que me tornei vegetariana e tem sido complicado, mas eu faço o esforço pelos animais e pronto, e já temos que compreender que há a possibilidade de isso acontecer, mas também há a possibilidade de isso acontecer se tu comes carne. Isso tem tudo a ver com o balancear dos nutrientes que tu tens na tua dieta e não com o facto de serem animais ou vegetais. A parte psicologicamente, pronto, eu vejo que a parte que mais te prejudicou psicologicamente foi a parte indireta, ou seja, a parte que é social e não propriamente o facto de tu comeres, mas o facto das pessoas julgarem o que tu comes. Ou seja, não é um impacto direto da tua dieta no teu psicológico, mas um impacto indireto que isso traz na sociedade à tua volta. Depois também o acesso que tu vais ter ao consumo, às facilidades, isso tudo, porque, pronto, felizmente temos estado a progredir no caminho de termos cada vez mais opção, a haver cada vez mais abertura e haver mais pessoas também a aderir e a aceitar, digamos assim, aceitar entre aspas, essa dieta. E sendo assim eu passava a pergunta agora para a Catarina, não sei, a diferença que sentiste física e psicologicamente. Psicologicamente não posso dizer que tenha sentido, pelo menos até agora, nenhuma diferença, ou se houve uma diferença, mudou muito lentamente, ao ponto de eu nem sequer parar na diferença psicológica. Isso quer dizer que não sentiste mesmo aquele bem-estar quando estás finalmente a comer um pedaço de carne de um animal? Não sentiste aquela libertação? Eu senti bastante isso, por isso é que eu estou a fazer essa questão. Eu senti ainda mais revolta, porque foi tipo, agora que eu sei isto, como é que é suposto eu estar em paz de espírito? A saber que ainda há milhares de pessoas que fazem isto. Mas para contigo, quer dizer para contigo, não sentiste aquela libertação, aquela falta de
como é que se diz? O guilty free, falta de culpa, não teres culpa. Ou seja, ok, há pessoas que continuam com isto, mas eu já sou menos uma, já há menos um animal que morre por minha causa. Não, Nem por eu isso? nunca pensei nisso, foi só do género. Eu nem sequer tive tempo de sentir mal por aquilo que fiz anteriormente, foi só do tipo, eu sei isto, eu vou mudar e já está feito. E depois senti-me mal, foi pelo facto de eu ir aprendendo aos poucos que não é assim tão fácil de mudar as ideias das pessoas em relação a isso. Tal como seria fácil de mudar a minha ideias em relação a isso, metes apenas tipo factos à frente ou então animais a sofrerem e eu já fico ok, eu vou mudar porque ninguém tem de passar por isto. E depois no mundo real as coisas não funcionam assim tão facilmente. Fisicamente, sim, notei mudanças quase drásticas, porque quem me conhece sabe que eu sofro de dores menstruais muito fortes. Aliás, tenho uma coisa chamada endometriose e isso faz com que eu tenha dores extremamente intensas e causam muitas mais dores físicas do que apenas aquelas queimbras, dói-te a coluna e sim. Ou cólicas? Cólicas. Não, cólicas é whatever. Queimbras ou cólicas. Eu acho que queimbras são tipo só nos músculos, mas okay. Mas pronto, também sangras imenso com endometriose, é uma coisa que praticamente não te consegues mexer. Pelo menos na minha experiência eu quase que não me conseguia mexer porque começava a sair sangue, demasiado sangue e as dores eram, sei lá, tinha de ficar na cama o dia inteiro ou 2 dias inteiros e durante esse tempo inteiro andei para aí 6 anos a entrar e a sair de ginecologistas que me receitavam pílulas diferentes, receitavam medicamentos diferentes para lidar com a dor, outros métodos contraceptivos diferentes, ou seja, isso ao longo dos anos foi-me lixando cada vez mais o sistema. Absolutamente nenhum deles resultou. E depois, em dezembro do ano passado, mudei a minha dieta para uma dieta à base de plantas e mudou. Assim do nada, já não tinha mais, não digo que não tinha de todo dores do período, mas aquelas dores imensas que eu sentia, nem sequer era metade disso, eu conseguia endireitar-me, normalmente andava sempre curvada durante o tempo que eu estava com o período. E agora conseguia andar de um lado para o outro, conseguia ter uma vida normal. Foi excepcional. Eu não quero, quero fazer propaganda à dieta plant-based ou à dieta vegan, mas eu não sei, eu estava com um bocado de medo de que não fosse resultar e que eu tivesse de lidar com isto durante o resto da vida, mas olha, surpresa, surpresa, não tenho porque eu mudei a porra da dieta e nenhum ginecologista em 6 anos me disse, olha, tens de mudar a tua dieta. Como é que é possível? Mais alguma coisa? Alguma mudança física? Acho que não, o meu peso está exatamente o mesmo. Eu estou sempre ligrinhas. Eu por acaso, desde que mudei a alimentação, aliás, nós os dois ainda nunca fizemos análises ou exames. Eu por acaso gostava bastante de fazer, mas também com a situação da Covid é sempre um bocadinho mais difícil de marcar e os hospitais não assim muito cheios, mas gostava de repetir, até porque da última vez que fiz análises, antes de ter mudado para esta dieta, os meus níveis de colesterol estavam um bocado mais elevados do que já deviam. E agora por acaso fico curioso, gostaria de experimentar, o que não quer dizer que a dieta diminua essencialmente os níveis de colesterol, pode fazê-lo, mas também vai depender daquilo que eu depois consumir, mesmo que vegetal. Ainda que o mais provável é que o faça, e por isso estou muito curioso. Mas quanto a mudanças físicas também, não senti assim nada de especial, porque eu não me recordo, mas acho que não tinha nenhum problema de saúde física, que eu me sentisse mal, ou cansaço, ou o que tinha era ansiedade, portanto é um problema psicológico e esse aí é mais complicado de tratar. A dieta se calhar só não basta, são precisas outras formas, mas sei lá, posso dizer que, por exemplo, sei lá, ia à casa de banho, passei a ir à casa de banho com mais frequência, fazer o número 2. Sim, eu também.
Eu não ia de todo e comecei a ir uma vez por dia. A Catarina já não defecava, portanto, há coisa de uns anos, desde que começou a comer carne, portanto, desde que nasceu praticamente, que já não ia à casa de banho fazer o número 2. E passou a fazê-lo finalmente ao fim destes 20 e tal anos. Uma vez por dia! Voltou a fazê-lo uma vez por dia. Eu ouvia pessoas a dizer: olha, sabes que eu faço cocó uma vez por dia. E depois eu dizia: como assim uma vez por dia? Como é que isso é possível? E as pessoas diziam-me: sabes que isso é normal, Catarina. E eu ficava: oh meu Deus, eu vou ter cancro do cólon. Sim, isso é uma coisa que vai depender muito das pessoas, claro. Vai depender muito de pessoa para pessoa também. Há questões genéticas e etc. que vão depender. E, portanto, eu, por exemplo, eu quando comia carne também regularmente fazia cocó ou defecava. Regularmente, diariamente. Desde que mudei para a dieta vegana, passei a fazê-lo muitas vezes, 2 vezes ao dia, portanto foi mesmo duplicar a dose. E isso é bom, porque não sinto aquela sensação de infartamento ou de sei lá, a prisão de ventre. Acho que é uma coisa que não existe, dores ou cólicas ou dores de intestinos, coisas intestinais. Em relação aos intestinos não é que eu tivesse muitos problemas, que não tinha, mas acho que houve um certo upgrade. E quanto à Catarina, acho que ela pode falar melhor do que eu, que houve mesmo uma... Se alguém está a ouvir isto, tem problemas com cólicas regularmente e assim, já tem para aí hemorroides, deixem-os à tívia. Sim. Mudei para uma dieta plant-based à base de plantas. Vocês veem logo a mudança. A sério, sigam. Acho que a Liliana ia dizer qualquer coisa. Eu acho que é melhor aconselhar as pessoas a experimentarem. Antes de mais nada. Tu não tens noção, porque eu lembro-me, eu vou só dizer aqui uma experiência também. É rápido, que houve uma passagem de ano que eu e o Rafa e a Liliana fizemos com outros amigos na casa onde eu e o Rafa estávamos na altura, e depois a Liliana fez uma comida, improvisou ali uma comida que eu acho que era, nem sequer levava queijo, não levava nada disso, era basicamente uma comida plant-based, à base de plantas, totalmente. E ela fez muito daquilo, e depois a Liliana deixou-me um bocado em casa, e eu, nesse jantar... Aliás, acho que isso era passagem de ano, era um aniversário qualquer, não sei. Nesse jantar, eu tive logo a reação. Eu pensei, eu preciso ir à casa bem. Toda a gente reparou logo. Eu preciso ir à casa bem. E reparaste, Liliana? E depois, não. A Liliana deixou um tupperware com comida cheíssimo daquela comida que eu adorei. E depois, eu fiquei super feliz por ela ter deixado um tupperware em casa, porque é tipo, e aí vou poder comer isto mais vezes. E eu no dia seguinte comi e fui à casa de banho. E depois no dia seguinte comi e fui à casa de banho. Eu pensei, que comida milagrosa é esta que me está a quebrar a prisão de ventre? E depois afinal era só plantas. Mas calhar tinha algum picante ou alguma coisa? Não. Eu lembro-me, até porque eu só cozinhei assim uma coisa que trouxe uma vez na vossa casa. Isso foi xarém com legumes. Exato. É tipo papas de milho salgadas, olha, que costumam fazer muito na zona do Algarve, só que eles costumam fazer com mexilhões ou com sardinha, e eu fiz com manhenha de legumes. Eles já estão a perder. E pronto. Assim sendo, eu vou passar para a próxima pergunta. Eu vou-vos pedir que me digam se alguns exemplos. Dizia só uma coisa que eu não sei se a ti te interessa, apesar da tua dieta ser um bocadinho mais radical do que a que eu levei nos últimos anos, mas as minhas análises sempre foram muito boas, sempre em geral em colesterol, tudo e mais alguma coisa, e quando vou a dar sangue os meus níveis de ferro estão sempre muito bons. Não sei se isso te interessa, mas pronto, podes continuar. Claro que interessa. Já se nota que a ausência de carne e do peixe já fazem uma grande diferença. Portanto, eu fico curioso, gostava muito de ver como é que estão os meus níveis, porque eu apesar de ter uma dieta à base de plantas, vai na vola, eu também bebo a minha bebida alcoólica de vez em quando, portanto, também há aqueles desvios, há os refrigerantes, as batatas fritas, essas porcarias, mesmo que não sejam com uma frequência se calhar exagerada, tirando o caso dos refrigerantes, mas é sempre uma coisa que eu gostava de ver ainda assim como é que estão os níveis, ou se isso dos refrigerantes e etc. têm um impacto muito grande ou não.
A pergunta que eu vos vou fazer a seguir é isso que eu estava a dizer. Peço-vos que digam assim alguns exemplos, mas também não entrem muito por detalhes. Era só se digam-me quais é que são os alimentos que são mais habituais e, na vossa opinião, mais indispensáveis estar nos vossos pratos. Ou pelo menos aquela comida que, se não for diária, tem que estar lá pelo menos tipo 2 em 2 dias ou assim, aquele alimento específico. Não sei se quer começar alguma de vocês específico, Liliana. Se calhar começo por ti. Para mim é essencial diariamente comer um tipo de leguminosa, seja feijão, seja grão, seja lentilha, ervilhas. É uma das coisas que eu mais dou importância, pelo menos numa refeição por dia, no mínimo. E se ficar um dia inteiro sem comer nenhuma leguminosa no dia a seguir, de certeza absoluta que eu vou fazer de tudo para comer, porque é a principal fonte de proteína. Mas em geral, uma ou 2 refeições por dia, almoço e jantar, ou só almoço, que às vezes o jantar eu sou um bocadinho baldas, tem sempre 3 coisas, que é algum legume. Pode ser uma couve, pode ser espinafres, pode ser brócolos, uma cena qualquer. E arroz ou massa, ou batata. Ou seja, um açúcar lento, como é que ele se chama? Hidrato de carbono. Yeah. E tento ter então uma leguminosa. Isso é o que eu costumo tentar fazer sempre. Todos os dias. Okay. Claro que há dias impossíveis, mas é uma coisa que eu estou muita atenção. É assim mesmo, aqueles elementos base. Sim. Ok, Catirna, o que é que nos teus cozinhados é mais importante, mais habitual? É o que tiver no mercado, basicamente. Não há uma regra assim do alimento principal para ter lá mesmo, tipo, semanalmente tem que comer aquele ingrediente, não pode falhar. Não sei, normalmente leva sempre algum tipo de grão, massa, arroz, é a base. E depois, uma coisa qualquer. ou berinjela, ou eu gosto muito de aipo, mas normalmente não tem no mercado, por isso nem sempre como aipo. Ou cenouras, ou courgette, ou pepino, ou tomate. Está bem, ok, não vai precisar, era só para dizer tipo 2 ou 3 exemplos, mas não é preciso a lista toda. Também era bom comer mais frutos secos, mas isso é mais tu do que eu. Era toda a gente, era bom comer toda a gente, não era só eu. Eu sinceramente acho que eu gosto muito dos cogumelos, é para mim uma das coisas que eu mais gosto de comer, que tenha, para mim todos os pratos podem vir com um bocadinho de cogumelo, pelo menos. Não acho que seja indispensável e o alimento mais essencial talvez, eu aqui se calhar punha o hidrato de carbono. É pá, porque os legumes e as leguminosas, que a Liana disse, a fonte de proteína também é muito importante, até porque deve ser diversificada e é uma coisa que tem que ser bem investida nesta dieta, seja vegetariana ou seja vegana. Mas acho que o hidrato de carbono é fundamental, porque é a energia, o açúcar e o hidrato de carbono, que é aquela coisa mesmo que tu precisas para o teu corpo ter energia, portanto para se mexer e para o teu cérebro raciocinar, o teu cérebro trabalhar. Para mim, ou seja uma massa, ou seja um arroz, seja um esparguete, há vários tipos de massa, há tanta coisa, um arroz, há vários tipos de hidrato de carbono. E o açúcar, que é obviamente, tal como a água, aquela coisa que tens de ter lá todos os dias também, seja um açúcar lento, seja rápido, seja um bocadinho dos dois, desde que também não seja em exagero. Eu tirei aqui uma lista portanto, dos principais nutrientes que são mais associados à carne e fiz aqui uma lista assim curta por alto dos alimentos vegetais que têm estes nutrientes em grande quantidade. Provavelmente vocês, aqui nós os 3 já sabemos alguns dos que se tratam, mas eu achei aqui importante também para passar esta informação à malta que estiver a ouvir e que não tenha mesmo conhecimento disto, ou que acho que é tudo de mentira, ou não sei, que é, portanto, as proteínas, que é o que a malta costuma dizer, vocês não comem carne, isso é falta de proteína, e ouvimos esta boca, é mais comum, entre aspas, discriminação que é feita ao pessoal das dietas à base de plantas. Até eu já ouvi isto e sou vegana há 6 ou 7 meses e já ouvi esta boca de isso é falta de proteínas, mas é comer carne que isso é falta de proteínas. E as proteínas, que é uma estupidez, porque as proteínas tens como a Liliana disse, nos grãos, no grão de bico, no feijão, todos os tipos de grão, no fundo
tem mais ou menos, e depois principalmente nos frutos secos também. E daí que a Tina está a dizer há bocado que é muito importante. Eu acho que é uma coisa que se calhar às vezes fica um bocado esquecida, que são os frutos secos. Acho que é importante comer sempre um bocadinho de frutos secos, se não der diariamente, que se coma tipo 2 em 2 dias. Não é preciso ser muito, mas alguns, e há montes de frutos secos diferentes, seja amendoim, seja amêndoa, caju, sei lá, qualquer tipo de fruto seco. Acho que é muito importante para a dieta. E depois chega-se uma pessoa e diz: isso é fácil. E depois vai ao Continente e compra uma daquelas latas de caju caramelizado e eu digo: pronto, já está. Quem fez isso? Estou a dizer, as pessoas a ouvirem, tipo, já como frutos pode secos. Pode ser caramelizado. Cheios de caramelo, cheios de sal, mas... Está bem, isso vai fazer mal a outras coisas, mas o caju está lá na mesma. Mas pronto, mas isso é uma coisa que as pessoas normalmente põem tipo na mesa quando vamos fazer uma petiscada, comer aqui com umas cervejas, mas isso passa um bocado ao lado e acho que isso devia ser uma coisa muito importante a ter nos pratos, tal como as sementes, e as sementes já vou dizer porquê. Além desse, além do grão e dos frutos secos que eu disse aqui, principalmente a amêndoa e o amendoim, que são os mais fortes em proteínas, temos a soja, que é um dos alimentos mais populares que a malta mais ouve falar, que os veganos, que o pessoal vegano e vegetariano consome. Não tem que ser, não é particularmente sempre dos que mais se consome, mas há muita coisa feita à base de soja e portanto eu também percebo de onde é que vem isso, seja no leite, seja sei lá, montes de coisas feitas à base de soja, e portanto sim, a soja também tem bastante proteína, e a quinoa. São estes aqui. Desculpa, Rafa, mas a soja é uma leguminosa. A malta esquece disso, mas a soja é tipo uma ervilha. Sim, a malta refere isso mais no sentido em que para já tens aquela questão de que a soja é um dos alimentos que mais são menos sustentáveis de produzir. Mas pronto, isso já é outro assunto. Por essa questão as pessoas costumam entrar por aí, depois porque a soja tem tanto derivado, faz tanta coisa a partir da soja, que as pessoas ficam a achar que ok, os veganos só comem soja, não sei o que é feito a partir da soja, o leite é a partir da soja, tanta coisa a partir da soja que é basicamente a base de tudo, os gelados, os iogurtes, tudo é soja. Mas é um alimento de facto que é importante, não é preciso ser em grandes quantidades, porque como eu disse aqui, nem sequer precisa de ser exclusivo, porque como eu disse aqui temos montes de outros alimentos, fora os que eu não disse aqui que há, que são ricos em proteínas, e não precisamos necessariamente que seja a soja. Além disso, tenho aqui agora o cálcio, que as pessoas costumam dizer, vais ao médico e dizer, precisa de beber leite. Não precisa de beber leite. Na verdade o leite tem mais particularidades que fazem pior do que melhor. É verdade que o leite tem montes de nutrientes bons, mas tem muita coisa que vai fazer mal ao organismo da pessoa. Nomeadamente, eu tirei aqui e vou depois deixar na descrição um estudo feito já há uns quantos anos que nos indica estimativamente, isto é uma estimativa, portanto não é um valor real, mas acreditamos que se aproxime bastante, 68% da população mundial, cerca de 68% da população mundial é alérgica à lactose, o que deixa logo a pensar, então, mas porque é que o leite é um alimento tão importante e querem tanto que nós consumamos cálcio, tanto leite e tanto coisa, se afinal o leite é um dos alimentos que as pessoas são mais alérgicas. A maior parte das pessoas no mundo não pode consumir leite na sua forma original, que é com a lactose. E depois vemos que isto nas crianças, por exemplo, não acontece tanto. A maior parte das crianças é tolerante à lactose, e é uma coisa que depois vai deixando de ser à medida que vai ficando mais velha, que se torna adulta, muita gente passa a ser intolerante. E portanto 68% da população mundial, 68%. É incrível como nós continuamos a patrocinar tanto, a fundar e a fazer publicidade ao leite e aos iogurtes e ao queijo, e depois vamos saber que afinal muito mais de metade da população é alérgica a este alimento na sua essência. E portanto para isso temos, de conhecimento geral, acho eu, os brócolos, que são um dos alimentos mais ricos em cálcio. Dependendo das formas em que é cozinhado, se for cozinhado ele perde bastante o seu cálcio, se for cru é muito mais rico em cálcio se for consumido cru, mas depois também diz que não deve ser consumido cru porque também pode ser um bocado prejudicial à saúde, porque tem algumas partículas que precisam de ser fervidas. Temos as lentilhas, a amêndoa mais uma vez e o agrião, pronto, além de outros. Depois o ferro, que é associado mais ao peixe. Sabemos que é que tem ferro: tofu, o pistache, as sementes de girassol. Desculpa, não percebi. Beterraba. A beterraba tem ferro? É das coisas mais conhecidas pelo ferro. É? Pronto, olha, por acaso não tenho aqui nos apontamentos, nem sabia, fica aqui, olha.
Para quem está a ouvir, então, a beterraba também tem ferro. E as sementes aqui que entram, as sementes de girassol e as de abóbora, não só, mas que são, por acaso, são dos alimentos mais ricos ainda do que o tofu e o pistache, são as sementes de girassol e as sementes de abóbora. E com as sementes de girassol há montes de produtos também que podem surgir daí, além de que também podem ser consumidas, tipo, por só um bocadinho de sementes por cima do prato que tiveres, e é uma forma como nós também costumamos comer bastante as sementes, não digo só de girassol, mas sei lá, do que houver. E depois a ômega 3 foi o outro que achei importante porque também é associado ao peixe, e tens a ômega 3 onde? Nas sementes de chia, portanto mais umas quantas sementes, nas sementes de linhaça, e depois tens principalmente nas nozes, que é um fruto seco, e depois em vários óleos vegetais que são feitos também a partir destas sementes, muitas vezes, portanto, a maior parte dos óleos vegetais também contém o ômega 3. Isto é só para deixar assim uma listazinha. Há um nutriente que, aliás, uma vitamina que nós não conseguimos encontrar de todo em vegetal nenhum, que é já do conhecimento geral, e depois é aquela associação que diz então é por isso que os veganos têm que tomar suplementos, que é a questão da B12. E é factual, a B12 não é produzida em nenhum alimento do tipo vegetal, a B12 é produzida em alimentos do tipo animal, em animais, sim. Porquê? Porque a B12 trata-se de uma bactéria, é produzida por uma bactéria, aliás. E, portanto, deixa um bocadinho a desejar se vocês comem carne e têm acesso à B12, por que razão é que é? É porque as bactérias passam na carne e não passam nos vegetais. Portanto, vocês estão a ingerir B12, sim, e estão a ingerir mais umas quantas coisas provenientes dessas bactérias. O que, portanto, é um bocado desaconselhado, e, portanto, a forma que nós temos hoje em dia, devido à forma como a agricultura é feita, etc., deixou de haver B12 tão presente na natureza. A melhor forma que realmente o ser humano hoje em dia tem de ingerir a B12 é através ou de suplementos ou de alguns alimentos, algumas comidas processadas que sejam ricas nessa mesma vitamina. A Liliana se calhar tinha aqui qualquer coisa a dizer, que ela me tinha dito uma curiosidade aqui há tempos das algas. Queres sim. acrescentar aí? Eu posso, é assim... sobre a B12? Entretanto, eu tive a ver que isso depois não é unânime. Mas a spirulina, que é uma alga que às vezes aparece em pó, ela é rica em B12. Assim, eu nunca tomei nenhum suplemento até hoje. Também não estou na mesma situação que vocês. Não sei se algum de vocês sentiu alguma vez necessidade ou falta de alguma coisa. Mas pronto, isso também é o último caso. Irá ser descoberto. Mas a spirulina é uma alga, e acho que não é a única, que é conhecida por ter B12, mas isso é muito fácil de encontrar. A gente pode encontrar, ver se encontra 1 ou 2 links sobre o assunto, e coloca também na descrição. Mas sim, tem-se montes de alimentos ricos nisso. Muitas vezes são nos leites. Pessoalmente não bebo leite vegetal, mas... Ou seja, esse é animal. Há leites vegetais com B12? Sim, há alguns que estão enriquecidos com isso. Eu não costumo consumir bebidas vegetais ou leite vegetal, whatever, comprado normalmente, faço em casa. Produzes em casa, exatamente. Mas pronto, isso vocês já sabem. Mas eu costumo, volta e meia, com a spirulina, colocar ou no café, uma colherzinha. Sim, algas no café, eu sei, é esquisito, é vida. Ou numa coisa que eu acho que fica muito bem, que é com sumo de laranja. Ou com limonada. Mas aí eu sou privilegiada, que eu normalmente tenho limões ou laranjas o ano inteiro. Mas que eu aí gosto muito, uma colherzinha de algas em pó. Fica bem. Parece perfeito, parece delicioso. Por acaso fica verde. Imagino uma coisa salgada com o sumo de laranja. Mas sim, de facto, eu também tive contacto com isso aqui na minha pesquisa, se não me engano, ou num alimento qualquer que comprei. A questão da spirulina, sim, que provém de um tipo de alga e que é rica em B12, de facto.
pronto, é mais um exemplo de onde podemos encontrar a vitamina B12 e neste caso não num animal. E portanto o que indicam, e eu ia passar aqui também, podemos depois também deixar os links ou os nomes dos documentários em que esta ideia é passada, é argumentada. Portanto, principalmente é no What the Health, que foi para mim um dos comentários mais completos e que mais me motivou também a tomar esta dieta. Neste documentário fala-se desta questão de onde é que a B12 surge e porque é que não é assim tão seguro dizer-se eu como animais, portanto tenho acesso à B12. Sim, mas não é de uma forma segura e, portanto, de facto a forma mais segura é nestes alimentos que têm são ricos nessa vitamina, porque levam de alguma forma essa vitamina em forma de suplemento, ou então tomares diretamente o suplemento, comprares o suplemento de alguma forma numa farmácia, onde quiseres, em qualquer sítio que é fácil ter acesso a essa vitamina e suplemento. E depois, ou por exemplo, também temos a levedura nutricional. Levedura nutricional também é rica em B12 e é uma coisa que pode ser muito utilizada em pratos, não só veganos, mas para quem quiser, mas é muito utilizada entre os veganos. Entre outras coisas, hoje em dia já há uma panóplia de ingredientes, de alimentos processados, pelo menos veganos, que são ricos na B12. Além do What the Health, eu queria só mencionar aqui o Game Changers como um documentário mais voltado para a parte. São 2 documentários do Netflix, só acrescentar, e o Game Changers é mais voltado para a parte do desporto, a parte de competição e dos desportistas veganos que adotaram uma dieta vegana ou pelo menos à base de vegetais, O Arnold Schwarzenegger, por exemplo, e vermos de facto que essa mistificação de que não comeres carne, não teres proteína é sinónimo de seres fraquinho, teres fraqueza, não conseguires competir, e vemos aí que é completamente falso e que temos montes de veganos em alta competição, até no futebol. Temos, por exemplo, montes, não vou estar a dizer nomes, não é importante. O Messi é vegano durante a temporada, durante o tempo em que está a jogar, mas depois nas férias deixa de ser vegano, portanto o Messi é um vegano assim meio troca-tintas. Ainda assim, ele toma como uma alimentação vegana pelo facto de sentir que lhe dá um maior rendimento durante o tempo de jogo e, portanto, há qualquer coisa que já nos está aqui a dizer que a alimentação vegana faz, sendo que estamos a falar do melhor jogador do mundo, ou pelo menos de um dos melhores jogadores do mundo, para quem não concordar. Entre outros grandes jogadores, alguns e outros desportos. E depois o What the Health é mais sobre a parte da saúde, em que é que implica diretamente na saúde de cada um, as alterações que isso vai ter em relação seja a diabetes, ao colesterol, até o cancro, etc. A próxima pergunta que eu colocaria aqui, em tom de... Isto no fundo acaba por ser quase uma pergunta retórica, mas vocês acham que há tipos de sangue diferentes que podem ter uma influência diferente da dieta? Ou seja, os tipos de sangue, seja o tipo A, seja tipo AB, seja tipo B, seja tipo O, positivo, negativo, etc. Esses tipos de sangue precisam de alimentos específicos diferentes? Isto é verdade ou não? Epá, eu estou... não sei, Liliana, Catarina, para quem quiser responder, não sei se... Lili. Eu, a última vez que ouvi falar sobre tipos de sangue, acho que o único impedimento era, sei lá, colocar A negativo num B positivo, numa pessoa que era B positivo. Isto era um impedimento que eu achava que os sangues tinham, incompatibilidades. Não, acho que isso é uma parvoíce, mas pronto, isso só alguém da área e que certamente estuda sobre sangue vai dizer, mas eu acho isso um bocadinho absurdo. Acho que isso é tipo aquela história das dietas para emagrecer de acordo com o tipo de sangue ou o tipo dos signos. Sem ofensa aos signos. A astrologia. Isso existe? Yeah. Dieta para emagrecer de acordo com o tipo de signos, a sério? Yeah. Foi a Maia que fez isso? Opa, não sei se foi a Maia, mas por acaso vi isso num programa, claro, tipo de notícias, mas que falavam sobre tipos de alimentação, e o jornalista,
fez um comentário sobre isso, sobre o tipo de alguns tipos de dietas que corriam e que falavam pronto, das dietas de acordo com o signo. Caterina, tens alguma opinião quanto a isso do tipo de sangue? Não. Nem por isso? Pronto, eu vou alegar aqui que seja falso. Eu estive a ver isto assim um bocadinho por alto também na minha pesquisa. Segundo o site Medical News Today, não só, mas esta vai ser a descrição aliás, vai ser a referência que vamos deixar na descrição. Segundo este site, não há nenhuma prova científica que indique isso. E eu fiz esta pergunta porquê? Porque eu já ouvi isto, porque quando há uma discussão entre um vegano ou um vegetariano e uma pessoa que consome carne e que alega a toda a força que a carne é necessária e faz bem à saúde, este acaba por ser praticamente o derradeiro argumento. Se a pessoa já se sentir completamente vencida, este vai ser o argumento derradeiro. Eu já tive isso numa discussão e fiquei um bocado à toa, porque de facto também não tenho conhecimento de causa. Então fiz a minha pesquisa e vejo que não há evidência nenhuma científica. Se isso acontece, não tem nada a ver com o tipo de sangue. Qualquer pessoa com o tipo de sangue que tiverem, a alimentação tem que ser variada, tem que ser igual. Se é necessário ferro, como eu mostrei aqui, como eu disse há bocado, referi, temos todo o tipo de nutrientes disponível em plantas. Portanto, não há nenhum nutriente que nós tenhamos no alimento animal que não tenhamos numa planta, a não ser a B12, e que eu expliquei também anteriormente o porquê. Portanto, neste caso não há aqui nenhuma desculpa. Os nutrientes que a pessoa precisa, que a pessoa necessita para a sua saúde, independentemente do tipo de sangue, podem ser encontrados em várias plantas. Há sempre uma forma de ter todo o tipo de nutrientes numa dieta vegetal. E agora avançava para uma pergunta que a Liliana no fundo já falou um bocadinho, que era a seguinte: é difícil encontrar produtos veganos processados, restaurantes, serviços alimentares em geral? Caterina, se calhar agora para ti, achas que é difícil? Difícil de encontrar restaurantes, acho que depende muito da zona onde tu vives. Se viveres em Lisboa, certamente não será difícil, mas se eu viver em Beja, já será mais difícil, embora já haja mais opções, é difícil à mesma. Mas o que eu vejo mais sei lá, não é o que eu vejo, mas há mais dificuldade em mandar vir comida em casa. Tipo, o pessoal que gosta muito de usar Glovo, Uber Eats e assim, e se esse pessoal for vegan, pronto, é um bocado chato porque não vão haver muitos sítios disponíveis para tu mandar vir comida. Mas lá está, se for em Lisboa, é uma experiência completamente diferente, porque o pessoal de Lisboa, que tem restaurantes veganos, criou uma aplicação específica, tipo Uber Eats, mas para pessoal vegan, que, pronto, uma pessoa que vive em Lisboa instala essa aplicação e pode mandar vir só comida vegan. Comida. A procura também é diferente. E quanto aos supermercados, o que é que achas? É fácil encontrar? A maior parte é acessível? Em termos de encontrar, não em termos de económicos. É assim, eu vou partir do princípio que não vou precisar de comprar tofu nem nada disso, porque normalmente nós também não compramos nada disso e estamos a viver na boa a ter uma dieta plant-based. Sim, mas referindo, por exemplo, tu querias, por exemplo, um gelado ou um iogurte, uma bebida à base de vegetais, umas bolachas, qualquer coisa, um snack, não só especificamente comprares os vegetais e depois cozinhares os pratos, mas também para teres aqueles snacks, aquela coisa que de vez em quando te apetece comer. Achas que é fácil de encontrar? Eu acho que é mais fácil do que as pessoas pensam, porque uma pessoa pega num pacote de bolachas e pensa que automaticamente aquilo não é vegan. Mas depois, se forem ler só porque não diz ali logo na embalagem que é vegan ou que não é à base de plantas, mas depois, se forem ler os ingredientes, podem ser surpreendidos com a falta de produtos animais. Por acaso isso não é assim tão fácil de encontrar, na minha opinião. Tu encontras bolachas que Por exemplo, uma das bolachas mais adoradas são as Oreos. E são vegan, mas não dizem lá nenhum que são vegan, simplesmente são. Sim, ninguém usa. Mas com a maioria das bolachas vais ter muito mais dificuldade em encontrar. Ou com produtos como, por exemplo, se quiseres
doces, por exemplo, doçaria, repousados, gomas, chupa-chupas, pastilhas. Não. É muito mais difícil. Isso é muito mais específico porque temos o caso da gelatina e é muito mais difícil porque há alguns produtos que não vêm identificados. Ou, por exemplo, refiro-me, por exemplo, também a shampoos. Isto falando cremes. de vegano, aqui já não é um consumo da parte da dieta, portanto, se calhar não vou por aqui. Pois. Mas pronto, quanto às pastilhas e tudo mais, tu podes lá ter a indicação de um ingrediente específico que tanto pode ser vegetal como animal. Isso só tens uma forma de saber porque nunca vem especificado. A única forma que tens de saber é contactar diretamente a empresa, ou então se fizeres a tua pesquisa e já alguém tenha contactado a empresa e a empresa tenha fornecido esse esclarecimento, porque nunca vem específico esse tipo de ingrediente que agora não estou a recordar. Por exemplo, manteiga pode ser vegetal ou animal. Não. Sim, mas não era o que eu disse. Estava-me a referir mesmo ao ingrediente que vem das pastilhas. Eu posso dizer, por exemplo, as pastilhas Gorilla e as pastilhas Orbit. Nós já fizemos a pesquisa e já sei que as Gorilla e as Orbit são veganas. Mas se tu fores comparar os ingredientes das Orbit, se calhar com as das chicletes, não vais ver uma diferença muito grande. E acontece que se calhar eles têm o mesmo ingrediente, só que um é feito à base vegetal e o outro a base é animal. Portanto, no fundo é a mesma coisa, só que parte de bases diferentes, de uma matéria-prima diferente. E quanto a ti, Liliana, o que é que achas disso? Também vives numa zona diferente da nossa. O que é que achas quanto ao acesso a restaurantes, a serviços e a supermercados em geral? É fácil arranjar o que tu precisas? Depende. Assim, algumas coisas para o dia a dia, sim, é relativamente fácil. Assim, a única coisa que eu às vezes tenho mais dificuldades de encontrar ou tenho de ir mais longe para obter é maionese. E sim, eu adoro maionese. E comprar maionese, por exemplo, aqui na minha zona, sem ter ovo, é tipo impossível. Difícil. Então aí é a maior dificuldade. Em relação a estes alimentos. Não existe. Aqui à volta não existe. Aí não. Se calhar já existe. Tu tens em algum continente. Se procurares mesmo num continente já és capaz de ter. Não tens continente? Não. Vocês esquecem-se que eu não moro na mesma zona que a Catarina morava antes. Sim, mas tipo, fica-te muito longe um continente mais próximo. O sítio mais próximo que eu consigo é na zona onde a Catarina morava antes. Só que assim, eu tenho de ir lá de propósito. Pois, exato. Sim, veja, isso vai depender muito da zona, claro. Ainda são uns quilómetros. Uma coisa é quando ia lá todos os dias porque tinha outras coisas para fazer, outra coisa é agora. Mas em geral, não. Mas a questão dos alimentos, que às vezes o que me preocupa mais nem sequer é tipo as bolachas, porque as bolachas à partida tu pensas, ok, à partida vai ter ovo, ou vai ter tipo banha de porco, ou sim. vai ter do corpo do porco. Qualquer. Sim, há bolachas que levam. Podes comer bolacha Maria, também, que não leva em princípio. Mas é aquela simples. Mas o que me assusta é, por exemplo, no outro dia, eu não sei se já comentei isto com vocês, no outro dia fui beber uma cerveja com dois amigos meus, e eles compraram, como eu não comia, eles queriam pedir cada coisa, eu disse que não ia comer, e então, ok, então a gente vai pedir frutos secos. E então veio para a mesa uma latinha de frutos secos que era vendida no café onde a gente estava, e eu tirei uma ceninha e eu cada vez tinha mais o hábito de agarrar depois nas embalagens e começar a ler os ingredientes, mas eu nunca na vida estava à espera de ler que frutos secos, naquele caso, naquela marca, é uma marca que eu nunca tinha visto na vida, tinha leite. Tipo, para que é que tu precisas de pôr a leite para teres tipo essa quantidade de frutos secos? Sim. Essa é uma questão que me espantou quando eu me tornei batatas fritas. vegan.
Tudo! Essas coisas com Tem leite, tudo! meu. Shampoo, Quê? sabonete. Não, é uma quantidade absurda e são coisas que... Coisas. Tu pegas numa maçã. É para dar aquela Tu textura, pegas numa maçã mas e, não sei. e viras a maçã e diz lá, leite em pó. Mas sim, é por isso que eu estava a dizer que nas bolachas não é nada fácil de encontrar. Como a Catarina diz, tem que... Está bem, sim, vais encontrar, mas se calhar vais encontrar uma marca em 50 que não tem leite. Porque até a bolacha mais simples, aquelas simples bolachas torradas, que não são muito diferentes da Maria... Eu tenho visto essas bolachas e eu sei que normalmente essa bolacha é vegana, mas depende do supermercado. A marca do... Sei lá, acho que a marca do Lidl é vegana, mas se for a marca do Continente já não é, a receita ele tem leite. E eles a mudam a bolacha receita. é no fundo, sim, Há há pouco receitas tempo, alteradas. uma mercearia que vende umas... estás a ver aquelas ferraduras? Há uns bolos grandes que se chamam ferradura. Sim. Sim, sim. Que pá, estava a ver se encontrava alguma coisa e descobri aqueles que eram por acaso só têm ingredientes vegetais e diz lá mesmo manteiga vegetal, açúcar, farinha. Mas não leva ovos? Não, sem Não ovos. sei. Sem ovos. Hum. Sem ovos, sem nada. E eu fiquei tipo. Ok. E saber o erva doce. Fiquei tipo maravilhada com aquilo. Pronto. Era enorme. Terminando a questão, pronto, eu nem sequer vou insistir com a parte dos serviços alimentares, ou seja, serviços de entrega também e por aí, porque calculo se tens dificuldade com os restaurantes, com os supermercados, restaurantes e serviços de entrega, se calhar nem vê-los, não é? Não há. Mas aí Pois, não é existe. democrático. Não há para mim nem para os outros. Onde eu estou neste momento. Portanto, Pois, nem há com carne, não nem há com mesmo. vegetal, não há nada. Agora, a questão seguinte é qual a diferença económica nas vossas dietas e se notaram alguma diferença ou não. Digo mesmo, não naquilo que vão pagar, mas realmente ao fim do mês, na carteira, como é que se notaram diferença? Tu não sei como começaste com os 14 anos, se calhar não tiveste bem aquela noção dos custos, mas se calhar se comparares com os custos, sei lá, da tua família que consuma carne, não consegues... Não tenho noção. Não tenho noção. Não tens Tenho bem... noção que Consegues? é bem mais barato. Muito sinceramente, é muito mais barato. Os teus gastos são menores? Sim. É assim, depende. Se tu só comeres alimentos processados, é muito mais caro. Porque um alimento processado vegetariano ou vegano é mais caro do que um alimento processado com produtos animais. Agora, se tiveres uma alimentação minimamente saudável, tens comer coisas menos processadas, legumes, como por exemplo quem come carne e peixe, come massa com carne ou come arroz com peixe, se tu comes uma coisa assim, só que trocares por alguns legumes e feijão e não sei o quê. Sai mais barato. É muito mais barato. E digo mais, é assim, imagina, eu vou com... Se calhar a minha despesa maior é em frutos secos. Compro tipo 8€ em frutos secos. Imagina. Numa mercearia ou num sítio qualquer que vendam frutos secos. A granel. E compro essa quantidade. Eu aposto que tu quiseres uma pessoa que coma diariamente peixe ou carne vai gastar se calhar o dobro desse valor. Em peixe ou carne, portanto eu não acredito que gaste mais. E não te vai durar tanto tempo. Não. Também é diferente a quantidade que as pessoas comem ou comeriam de frutos secos com a quantidade que comeriam de peixe, certamente. Sim. O que também já é errado, porque também há o exagero no... Estás a ver? Produtos assim mais caros e que se gastam mais depressa. Acho que é assim a coisa mais cara. Mas lá está, eu por exemplo o leite não compro feito, faço em casa. Sim. E mais algumas coisas, como entre muitas aspas o queijo vegetal, eu também faço em casa. E isso também se calhar poupa-me bastantes euros e é só tipo menos 1 hora por semana, estás a ver? A tratar dessas pequenas coisas. Ok. Caturna.
Tu, o que é que achas da parte económica? Pesa-te na carteira esta dieta ou nem por isso? É basicamente a mesma coisa que a Liliana disse. Dá para fazer, no meu caso, dá para fazer uma comparação mais exata, até porque eu costumo ir ao mercado comprar os meus vegetais e leguminosas e tudo mais, mas depois há vezes em que vamos ao continente e nota-se uma diferença estrondosa nas compras do continente para as compras que eu faço no mercado. No que eu faço no mercado nem se chega perto daquilo que nós gostamos depois quando vamos ao continente. É que é mesmo uma comparação. No fundo, no continente acabamos por comprar mais produtos processados e os refrigerantes e seja manteiga, seja as bebidas, ou seja os leites à base de vegetais, que também é uma coisa que por acaso não consumimos muito. O leite vegetal é praticamente só usado se calhar para fazer alguma doçaria ou em alguns pratos até. Em termos de comer, por exemplo, cereais ou beber leite mesmo de manhã ou à noite, eu não tenho muito esse hábito, a Catarina também não, portanto acabamos por consumir menos. O leite vegetal é mais caro, é bem mais caro do que o leite de vaca, mas acaba por ser uma coisa que é tão desnecessária que nós não consumimos mesmo. No caso da Liliana, até produzir em casa certamente é bastante benéfico. No nosso caso, nós não produzimos, mas também acaba por ser uma das coisas que nós gastamos menos dinheiro, porque apesar de ser bastante caro, é uma coisa que nos dura muito tempo e que não usamos muito. Como outros produtos processados, alguns certamente durarão mais do que outros. Mas sim, de facto, nota-se isso, e por isso também vou deixar aqui um link com essa informação. Vários estudos também foram feitos quanto aos custos e verificou-se, vários diferentes, mas verificou-se que uma dieta vegana ou em base vegetal, 40%, acaba por ser 40% mais barata do que uma dieta com carne ou peixe. 40% é uma diferença muito grande, é quase uma diferença de quase metade do valor, quer dizer, e de facto repara-se e nota-se que os produtos processados veganos são muito caros, bastante mais caros do que normalmente umas bolachas, umas batatas fritas, seja o que for que seja animal. Mas de facto também se comprova que esses produtos não são estritamente necessários e, portanto, se não forem consumidos em exagero, acaba por sair a dieta em geral, a alimentação acaba por sair sempre muito mais barata se for à base de vegetais. E as frutas, também há algumas frutas mais caras, depende da estação. E passo então à próxima, que já estamos aqui mesmo a chegar ao fim, já estamos aqui a passar um bocadinho do tempo. Aliás, isto não é uma pergunta, eu não sei se vocês viram, sei que a Catarina viu, não sei se tu tens conhecimento, Lili, de novos estudos que saíram há relativamente pouco tempo. Isto foi há coisa de se calhar 2, 3 semanas, se calhar nem tanto, não sei. Não, uma semana, penso eu. Novos estudos que indicam que, agora, além pronto, eu quis entrar aqui um bocadinho pela parte da saúde e nós vemos muitas referências às dietas, portanto a um bem-estar e a uma saúde que geralmente é melhor, portanto patrocinada por uma dieta à base de vegetais, e portanto vemos melhorias no colesterol, na diabetes, redução da probabilidade de cancro, entre outras coisas, de AVCs, de sei lá, ataques cardíacos, um monte de coisas que melhoram com uma dieta vegetal. E aqui um estudo interessante, mais recente, que tem a ver com o Covid, viu também que os sintomas do Covid são muito menos impactantes em alguém que tenha uma dieta vegana, à base de vegetais, aliás, ou que tenha uma dieta com peixe na sua dieta. Portanto, além dos vegetais, tenha peixe. E, portanto, estas pessoas têm repercussões da Covid muito menos severas do que alguém que tenha uma alimentação onde tenha a carne inserida. Neste caso, neste estudo, também englobaram o consumo do peixe, portanto, não só nas dietas veganas e vegetarianas, mas também na dieta com peixe. Não sei se tinhas conhecimento disto, Liliana, ou se tens uma ideia. Não sei se está descrito, mas eu fiquei curiosa. Será por causa ou seja, tens menos gorduras saturadas, tens menos probabilidade de ter um ataque cardíaco, então respiras melhor à mesma? Pois não sei. Quanto a isso, quanto a essa parte, não sei, eu vou deixar os documentários que eu tinha dito, estão os dois em inglês, legendados, obviamente na Netflix. Eu acho que são as melhores referências
que eu tive, pelo menos, dessa parte. Depois tens montes de outros artigos, se te quiseres dar ao trabalho de pesquisar, ou quem quiser dar ao trabalho de pesquisar, há montes de artigos científicos sobre isso. Mas, quanto à questão do Covid, é de facto um estudo recente. Isto foi feito, portanto, um inquérito que teve com base 8 países diferentes, se não me engano. Alguns países europeus, outros americanos, não sei se teve alguns na Ásia ou não tenho a certeza. Mas há alguns europeus, sei que França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e não me recordo o que mais. E pronto, e viu-se de facto que as pessoas, isto era tudo pessoas que tinham sido infectadas com Covid e nota-se que as pessoas que tiveram menos impacto da Covid, portanto dos sintomas, eram todas pessoas com alimentação ou vegana, ou vegetariana, ou com peixe na sua alimentação, mas com a ausência de carne, enquanto que as pessoas que consumiam carne tiveram muito mais severidade nos sintomas. Eu acho que isso também é um bocado notável, porque se virmos, por exemplo, uma constipação, do que eu me lembro, eu vivia com um casal de veganos antes, e eu lembro-me de vê-los constipados uma vez, e por acaso a constipação parece ter durado um bocado, porque também a questão do veganismo acaba por depois interceder noutras coisas, nomeadamente não tomar certas medicações se estas tiverem sido testadas em animais, a menos que seja algum tipo de medicação natural. E no caso deles, eu praticamente nunca os vi constipados, enquanto eu durante este tempo se calhar constipava-me pelo menos uma vez por ano. E portanto nota-se que há um reforço completamente diferente e que a pessoa com este tipo de alimentação provavelmente está muito mais capaz de não sofrer as repercussões de uma doença como uma gripe, e visto que a Covid tem muita semelhança também aos sintomas da gripe, muitos dos sintomas da Covid são semelhantes, se calhar vai um bocadinho também por aí que acabam por atenuar. Ou seja, isto também para não dizer ninguém é erro, eu não estou a dizer que as pessoas com este tipo de alimentação são imunes ao Covid, eu estou a dizer que os sintomas são menos severos, são menos graves, a pessoa não sofre tanto, seja de febres, seja nos sintomas normais da Covid, seja espirrar, garganta irritada, seja o que for, as pessoas não sofrem tanto esses sintomas. É uma coisa mais subtil. Para terminar só, ia pedir-vos a cada uma que nos deixasse aqui com um bocadinho de água na boca e perguntar-vos assim 1 ou 2 pratos que cada uma aconselharia aos nossos ouvintes. Eu não vou deixar nenhum, porque aqui em casa quem cozinha é a Catiurna. Não pensem que é machismo ou o que é que seja, acho que não. Mas ela gosta mesmo de cozinhar, espero eu que seja mesmo assim. E então ela gosta de se encarregar da parte de cozinhar, eu depois faço outras coisas, eu lavo a louça e como. Mas pronto, deixem-me aqui se calhar 1 ou 2 pratinhos vossos assim favoritos desta dieta para ver se as pessoas ficam tentadas a experimentar também. O que é que aconselhariam? Catiurna primeiro, talvez, desta vez. Provavelmente alguém que se interessaria mais por aquilo que eu faço seria alguém que também gosta de comida asiática. Normalmente aquilo que eu gosto mais de cozinhar são comidas asiáticas ou baseadas na gastronomia asiática, seja ela de que país for. E assim, o meu prato favorito de comer e mais simples, quer dizer, não é o mais simples, mas é um dos mais simples, é miso ramen. Eu nunca me farto dessa comida, o Rafa farta-se porque ele não gosta assim tanto, mas eu adoro essa comida. O que é que eu gosto mais? Uma sopa que eu só fiz uma vez, mas que me saiu muito bem, que eu adorei, que é a sopa roxa. Depois aquilo faz um contraste ali com um fiozinho a rodopiar de nata de coco. Não era bem isso, isso foi adulterado da receita. Não foi? Pois, não era nata de coco, era outro tipo de nata, mas eu meti nata de coco com um pedacinho de maçã por cima. Aquilo é sopa de couve roxa. Epá, fica visualmente bonito e é muito saboroso. Sim, então já temos uma sopa e depois o prato principal. Essa sopa é muito pesada, é muito boa, mas é... Sim, é muito pesada. Atesta mesmo bem o estômago. Tenham cuidado, senão depois esmagam as pernas. E tu, Lili, o que é que nos sugerias aqui como prato? Se calhar agora uma sobremesa. Não, ia por acaso até ia dizer, bem, sendo assim vou fazer uma sobremesa. Olha, vou contar o que fiz ontem. Ontem fiz gelado. Fiz gelado de maracujá. E que só leva 3 ingredientes.
Já sai caro o maracujá, mas gosto muito de maracujá. Epá, também, mas... É daquelas coisas para fazer assim numa ocasião só especial, não é? Eu coloquei maracujá porque eu gosto, mas podem colocar outro fruto qualquer da época. Não, eu também gosto. Eu gosto muito de maracujá. Estou a dizer que é carote. O maracujá é carote. Se não tiveres em casa, pelo menos é carote. Para mim é um fruto especial, mas pronto, isso tem a ver com as minhas memórias. É o fruto da Seja paixão? como for. Não. Por acaso- Não é, em inglês é o fruto da paixão. Por isso é que eu estou a dizer que é o fruto da paixão. Não, mas pode ser por conta da fruta, pode ser com um ananás, pode ser, sei lá, com pêssego, com ameixa. Pá, um fruto Tudo frutas que boas. gostem. E isso, o que eu vou dizer a seguir é que eu acho que sim, pode ser um bocadinho caro. Mas pronto, é a base. Que é abacate bem maduro, misturar com o fruto e depois uma colher de sopa de nata, de soja. Metes tudo, misturas tudo, metes no congelador. E o que é caro? Hã? O que é caro aí? O abacate, pá. Acho que o abacate. Tu achas que o abacate é mais caro do que o maracujá? Pois, quer dizer, isto é assim. Quantos maracujás é que tu usas nisso? Numa quantidade? Na quantidade que fizeste? Para um abacate, um maracujá, 2 no máximo. Ok, isso é muito pouco. Porque o maracujá é mesmo muito mais caro que o abacate. Quanto é que te custou Muito. um maracujá? Não sei porque eu comprei várias coisas. Os mas caras não compram foi um maracujá, não é? Foi tipo, sei lá, que é leve, deve ter sido uns 20, 30 cêntimos. A sério? Sim, porque Isso aquilo é parece levezinho. super... Você já com Epá, ainda assim... o maracujá é bem leve. Pá, tens 12 euros lá. Eu sei, ainda mas assim... é super levezinho. Pá, e se comprares Ainda assim parece nos muito mercadinhos, barato então, mesmo. fica mesmo Pois, fixe. talvez. Pá, O e depois, maracujá é mesmo aquela fruta que é de 10 a 12 euros o quilo. E Não, mas também não tu não vais fica comprar muito- um quilo, mas é puxado. mas não fica muito caro. Mas lá está, podes pôr outra fruta, estás a ver? Misturas com o abacate, uma colherzinha de natas. Podes pôr açúcar ou não. Isso depende do quão guloso a pessoa é. Pá, e metes no congelador. Eu conquistei a minha mãe. Mas, E ela é doida. é só esta? É. Queres dizer Posso mais dizer alguma mais? receita, mãe? Não precisamos de muitas, mas se quiseres acrescentar aí uma, vá lá. Opa, para quem gosta estamos de semifrios ou assim tipo gelatinados. Está agora para este Não, tempo. não é para ti. Epá, mas é que esta receita é muito simples, mas é muito difícil porque isto tem a ver com os pontos no fogão. Mas a farinha de trigo, Podes deixar, tens a receita, podes deixar na descrição Epá, se quiseres. E a Catarina é igual, se tiverem algum link ou alguma coisa para a receita. não, pá, esta receita que eu vou dar... Essa é mesmo tua, é caseira. Não, era feita pelo menos pela avó da minha mãe. É caseira era a mesma, não é tua, mas é caseira, é de Sim. família, é receita de família. São uma espécie de papas, só que aquilo fica estabilizado com uma gelatina e é feito com farinha de trigo. Pá, e leva açúcar, canela e limão. Só. Parece-me bem. E pá, e depois metes aquilo no frigorífico, estás a ver? Pá, e vais comendo e só sabe-te ligeiramente a canela e limão e tem tipo uma textura de gelatina. Fica muito fixe. Eu meto aí este. Tá bom. Pronto, que ficamos com o nosso episódio por aqui. Não sei, querem acrescentar alguma coisa? Sim, Diz. eu queria dizer, ponto 1, que esqueci-me de dizer naquilo de melhorar fisicamente, que eu desde pequena que tenho micose num dos dedos e desde que eu tenho essa dieta à base de plantas que essa micose melhorou e também, como as dores, também demorei anos e anos a tentar tratar da porcaria deste dedo, desta unha, e não deu resultado nenhum, e assim do nada vou olhar para a unha, agora já tendo uma dieta à base de plantas, e está boa. Como assim? Pozinhos de perlim-pim-pim. E pronto, ficamos por aqui hoje. A próxima que voltarmos é a Liliana a apresentar. Ainda não sabemos qual é que vai ser o tema. Espero que seja interessante, espero que se tenham divertido connosco. Espero que vocês as duas também se tenham divertido com o tema de hoje ou tenham ficado a aprender qualquer coisa. Cá voltamos então daqui a 15 dias. Tchau, tchau, beijinhos e abraços. Adeus.
e a pergunta?